voltando aqui do nosso intervalo e agora eu vou receber a doutora Ana Nogueira. Ela é ginecologista e obstetra, especialista em medicina integrada. Ela já esteve aqui no nosso programa algumas vezes e veio falar hoje sobre a campanha, né, tão importante da prevenção do câncer de mama. Bem-vinda. Tudo bom? Mais uma vez aqui no nosso programa, né? Eu que agradeço o convite mais uma vez de participar. É sempre bom, toda vez que a gente pode estar informando as pessoas sobre saúde, me dá sempre muito prazer. Sim, você fala tão bem, né? Esclarece tão bem pra gente sobre isso. E hoje você sabe que a gente está fazendo um programa, né, do Outubro Rosa, né? Especial, eu gosto muito desse tema. Sim, e que seria a prevenção, né? O que é mais importante, né, nessa campanha? Por que é tão importante essa campanha, né, que visa a prevenção? Na verdade, eu acho que ela faz mais um diagnóstico precoce do que a prevenção, mas ela alerta muito para a prevenção. Sim. E as pessoas precisam, acho que assim, uma das coisas importantíssimas são as pessoas entenderem o próprio corpo. Isso é um aspecto de prevenção. Então a mulher precisa se tocar, ela precisa estar atenta às alterações que ela tem na mama. Então todo dia quando vai tomar seu banho, quando vai passar seu creme, quando vai colocar ou tirar o seu sutiã, ou às vezes até no momento da relação, tem que perceber quais são as modificações da mama. Isso é um aspecto muito preventivo dessa campanha. Mas eu acho que a mamografia, esses exames que eles estimulam, é um ponto onde você vai estar fazendo um diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce ele é essencial para o sucesso do tratamento da doença. Então, esse aspecto do exame não é o ponto principal. Acho que o ponto principal é você perceber o seu corpo, saber as alterações que essa mama vai estar tendo no decorrer da sua vida. E qualquer alteração, logo procurar um médico, procurar algum serviço que cuide disso daí de uma maneira adequada. Então, o corpo realmente ele dá sinais que a gente falou aqui também, que muita gente sabe sobre o caroço, né? Que a gente tem que se tocar para ver se tem um caroço. Mas existem outros sinais, então, que a mulher pode perceber? Sim, muitas vezes a gente tem a saída de secreção da mama, a saída de secreção clara, ou com sangue, ou esverdeada. Muitas vezes não é nem o nódulo da mama, mas a pessoa percebe o que a gente chama de íngua nas axilas. Então, ou nessa região que a gente chama de saboneteira, é um nome popular, e precisa se tocar, precisa perceber, porque esses gânglios muitas vezes já são o primeiro sinal de que tem alguma alteração na mama. Então, precisa se tocar. Eu acho que o grande segredo para o diagnóstico de câncer de mama é se tocar, é se perceber. E percebendo, hoje a gente tem tratamentos extremamente eficientes, fazendo um diagnóstico precoce, o sucesso do tratamento, a cura, o sucesso do tratamento é igual cura. Isso daí acaba sendo quase 100%. Então não precisa ter medo, precisa ter coragem, a gente precisa ter a coragem de se conhecer, a coragem de perceber as alterações do corpo e a coragem de procurar uma ajuda quando a gente precisa. Como você falou, não seria uma prevenção, seria um diagnóstico precoce, um diagnóstico precoce. Não tem como prevenir totalmente, né? Eu acho que a prevenção está num estilo de vida saudável, o que hoje acaba ficando bem difícil, mas não é impossível. As pessoas precisam ter um comprometimento em viver mais e com saúde. E então a gente precisa ter uma atividade física diária, ou pelo menos 3, 4 vezes por semana. Você tem que tirar a sua horinha para a sua caminhada, para o seu pilates, para o seu crossfit, para alguma atividade que faça o corpo movimentar. Máquina parada é máquina enferrujada, a máquina que vai dar problema em algum lugar. Um deles, infelizmente, são os cânceres. E ter uma alimentação saudável, onde a gente evita esses produtos industrializados, o quanto mais natural, quanto mais saudável possível, a gente tem que se alimentar dessa maneira. O corpo da gente, há mais de 10 mil anos, tem o mesmo metabolismo, só que hoje a gente consome muita coisa que o organismo nem sabe o que é, nem sabe o que fazer com essas substâncias. Então, os produtos da natureza, todos eles o organismo identifica. Então, tem que ir por esse caminho. Ter contato com a natureza, ser feliz. Quando a gente estuda as Blue Zones, que são as zonas azuis, onde as pessoas vivem bastante, passam dos 100 anos de idade, a gente percebe que existe uma coisa chamada felicidade, alegria, motivação em viver. E para isso, a gente tem que ter
um mindset, tem que ter um pensamento positivo, tem que ter aquele prazer em acordar, realizar alguma coisa boa, todos os dias está mantendo essa motivação. Ter uma conexão com o divino. Cada um tem sua crença, mas a gente sabe que tem alguma energia maior e ninguém consegue até hoje explicar o universo, a origem do universo. Então tem alguma coisa maior e a gente tem que estar ligada a essa energia suprema. Isso que dá a força, é dela que veio a nossa força, a nossa origem e a gente tem que estar sempre conectado com isso para a gente ter saúde. Esses acho que são os pontos principais para a gente evitar chegar nessas doenças. Quando a gente tem a quebra ou por falta de atividade física, ou por uma alimentação desregrada, ou por relacionamentos, sejam eles familiares, sociais, afetivos, eu estou falando em relacionamento homem-mulher, infelizmente a gente vai estar produzindo neurotransmissores e substâncias que são tóxicas para o corpo, levando a essa parte do câncer. É aquele equilíbrio, né, que a gente fala, né? Mente, corpo e espírito, né? Tem que estar equilibrado. Você fechou o que eu ia falar, o equilíbrio da corpo, mente e espírito. A gente tem que ter isso. Não tem como a gente fugir das doenças ou não querer ter as doenças se a gente não tem esse equilíbrio. Sim, é uma forma de a gente tentar, né, ficar mais saudável e se prevenir, né, de alguma forma. E qual idade você acha interessante a mulher já ter aquele feeling, né, de tentar se conhecer e tudo? Eu acho que desde a função da mãe é orientar a menina. A partir do momento que você está desenvolvendo sua mama, você não tem que ter vergonha. Aquilo lá faz parte do seu corpo. E imagina uma mulher que não tem mama, tantas que foram mastectomizadas, como elas ficam, como elas se sentem mutiladas nos seus corpos. Então, se você, uma menina, está desenvolvendo a mama, oriente a sua filha. E se é uma médica que trabalha com adolescente, oriente essa menina. Não precisa ter vergonha, precisa cuidar. Aquilo também faz parte do seu corpo e é tão importante quanto qualquer outra parte do corpo. E é um órgão que vai estar nutrindo a próxima geração da família. E foi o órgão que sua mãe te nutriu, que a sua avó nutriu sua mãe. Então, olha a importância da mama. E até num aspecto mais filosófico, a gente tem que mostrar para essas meninas o quanto é importante você cuidar da mama desde pequeno. E evidentemente que pelos estudos a gente sabe que a partir dos 40 anos é uma faixa etária onde vão acontecer mais os cânceres de mama. Aí você tem que estar mais atento a esse autoexame, a perceber essas modificações da mama. Mas não é incomum você ver meninas com 20, 30 anos, e chamo de meninas porque hoje, como a gente tem uma longevidade, uma faixa etária aí de pessoas mais idosas, eu acho que 20, 30 anos são crianças, meninas, são adolescentes. E eu acho que nessa faixa etária você precisa ter um olhar mais especial e se examinando mais, ficando mais atenta a qualquer alteração. E principalmente aquelas pessoas que já têm a prótese de mama, que acaba tendo um exame mais complicado de se fazer, mas tem que ficar atenta aos gânglios, a qualquer alteração que tenha, fazer sempre essa manutenção eu acho que não é nem a manutenção, mas você está sempre indo ao médico ginecologista fazer seus exames de ultrassom, de mamografia. Isso é uma maneira de você estar sempre alerta aos primeiros sinais e tendo a possibilidade de ter a cura quando faz um diagnóstico bem precoce. E fazer sempre o exame, como você falou, mamografia, né? A mamografia. E o que seria esse exame? Explica pra gente. A mamografia é um raio-x que a gente faz da mama e hoje a gente tem aparelhos que são extremamente sensíveis, que são as mamografias digitais. Também tem alguns casos que a gente recomenda a ressonância magnética, mas aí são alguns casos especiais. E tem o ultrassom da mama que faz antes dessa faixa etária dos 40 anos, que eu faço para todas as minhas pacientes. E a gente ainda não tem essa cultura do autoconhecimento, do toque no corpo, ou dessa percepção mais apurada do nosso corpo. Então, eu passo para todas as minhas pacientes o ultrassom anual, mas a indicação desse raio-x, que é a mamografia, é anual. Tem alguns casos quando você fala de saúde pública, que você pode deixar para 2 em 2 anos estar fazendo isso daí. No consultório particular dá para você pedir anual sem problema nenhum. E, por exemplo, os tratamentos, né? Depois que a pessoa identificou que está com o câncer, o tratamento depende se vai fazer cirurgia ou não, se vai ter que retirar até
o seio, né? Depende do estágio que está a doença? Isso vai depender do tamanho do tumor, qual o tipo de tumor, tem que fazer uma biópsia e ver qual o tipo de tumor, se tem os receptores hormonais, qual a quimioterapia que você vai usar ou não. Às vezes, na própria cirurgia, você já consegue tirar todo o tumor e todo o entorno sem o comprometimento, a gente fala, sem as margens comprometidas, e muitas vezes você não precisa nem ir para quimioterapia ou radioterapia. Mas isso é extremamente individual e vai depender, como eu falei, do tamanho do tumor, do tipo histológico, do tipo de câncer e se tem comprometimento de linfonodos ou não, que são esses gânglios que eu falei, da axila, ou que ficam aqui supraclaviculares. Mas isso daí, cada médico vai estar fazendo o diagnóstico e dando a sequência do tratamento. Tem algumas que vão depois acompanhar com uma quimioterapia via oral, que é o tamoxifeno, tudo durante anos, mas também dependendo do tipo do tumor, de como que está o grau da doença. Por exemplo, pós-cirurgia, o câncer sarou, né? Curou. A pessoa pode se considerar realmente curada e ela pode voltar a fazer as coisas normais? Pode até engravidar, talvez? Sim, ela pode, mas tudo isso tem que ter uma supervisão médica, principalmente se estiver usando algum quimioterápico via oral. E se são tumores muito pequenos, que nem eu falei, muitas vezes você já tira com uma margem de segurança e dá para você levar uma vida normal, apesar de um acompanhamento mais sequencial disso daí. Você não vai ter tirou, tem margem de segurança e libera a paciente. Nesse paciente tem que dar um seguimento nesse tratamento aí, pelo menos uns 5 anos, para ter certeza de que não desenvolveu nenhum outro tumor, de que não desenvolveu nenhuma metástase, então precisa de um acompanhamento prolongado, não é tão simples assim. E não é só o câncer de mama, qualquer câncer a gente sempre pede para ter esse prazo de uns 5 anos acompanhando para ver se realmente a pessoa vai de alta, tá bom? Tem que ter sempre esse acompanhamento, né? Depois, sempre, às vezes as pessoas acham que não precisa mais, mas é muito importante, né, essa parte do pós. E vocês fazem esse trabalho também psicológico, em todo o acompanhamento. O que é bonito é que muitas pacientes elas ficam tão comprometidas que elas mudam completamente o estilo de vida. É o que eu costumo dizer, eu falo que às vezes a doença não é a doença é a cura daquela situação, daquele modo de viver errado. Sem se cuidar, sem se amar, sem se respeitar, desrespeitando o ciclo circadiano. Então, aquela vida de loucura, muitas vezes a doença vem como uma cura para essas pacientes. Isso é muito bonito de você ver quando você trata as pacientes com câncer de mama ou com algum outro tipo de câncer. Porque elas dão uma segunda chance. Elas renascem, depois da doença elas renascem. Às vezes a isso dor, é muito bonito. faz a gente crescer e se descobrir, né? E poder também às vezes ajudar outras pessoas. Muito bom, né? Esse papo tá falando sobre isso, muito importante a gente poder se ajudar e ajudar o outro também, né? Bom, Renata, obrigada de novo pela sua participação. Passa as suas redes sociais. Eu tenho o Instagram, é dra.ananogueira. E lá tem os meus endereços, onde eu atendo, os meus contatos. E é sempre um prazer estar aqui falando com vocês, com o intuito de sempre fazer as pessoas viverem mais e com mais saúde, com mais felicidade, com uma longevidade saudável, como eu costumo dizer. Esse é o grande objetivo da gente, quando lida com saúde, longevidade saudável. Com certeza. Bom, muito legal, a gente vai falar mais sobre isso. Fica aí que eu vou para um rápido intervalo, mas eu volto já.